muito obrigado pela presença. Obrigado por terem se sacrificado no meio de uma ponte de um feriado como esse. A casa está cheia de gente aqui. Obrigado que vocês não emendaram, não foram para a praia passear. Muito, muito obrigado. E na verdade, isto é uma demonstração de que de alguma maneira nós estamos despertando para as grandes verdades da vida, de que a vida não é feita apenas dos bons momentos em que nós vivemos nesta terra, nos bons momentos em que nós desfrutamos dos prazeres da praia, da alegria, da convivência com as pessoas, mas também que nós somos convidados a nos dedicar e a nos envolver com os conhecimentos que nos foram proporcionados pela doutrina espírita, para que possamos buscar, como disse bem o Geraldo, a nossa própria felicidade em nossas próprias mãos. Passamos boa parte das nossas existências e das nossas vidas procurando a felicidade ou a alegria nas coisas efêmeras, nas coisas da terra, nas coisas da matéria. Imaginamos a nossa vida como nessa foto, que tudo parece uma maravilha, uma tranquilidade, uma serenidade, aquela água tranquila, aquela sensação de bem-estar, as árvores, as plantas, as cores, as flores, tudo nos dando a impressão de uma harmonia, de uma integração, de um ambiente em que nós não temos nenhum tipo de desalinhamento, em um ambiente em que tudo funciona bem e que tudo corre sempre muito bem, o tempo todo. Nós passamos a maior parte da nossa vida buscando a essência dessa foto, dessa figura. Serenidade, tranquilidade, harmonia, convivência, cores, felicidade. Como se a felicidade pudesse ser alcançada desta maneira numa vida constante e corrida como nós temos. Somos pessoas, almas, espíritos em evolução, ainda imperfeitos, vivendo num mundo imperfeito. Como podemos esperar a vida perfeita? Essa equação não fecha, essa equação não bate. Pessoas imperfeitas, espíritos imperfeitos, vivendo num mundo imperfeito, não podem ter a vida perfeita. O ambiente em que nós estamos, muitas vezes, nos indica ou nos envolve ou nos mostra que há uma desarmonia, um desarranjo. A nossa própria imperfeição, muitas vezes, nos coloca em situações de confronto, de desalinho, de problemas, de dores, de sofrimentos. Porque ficamos imaginando esta felicidade como se ela pudesse ser viável e factível na maneira como nós a buscamos nesta vida. E aí, como nós não a alcançamos, passamos a ter uma desilusão com os desígnios de Deus, achando que de alguma forma nós fomos esquecidos ou fomos abandonados. Achamos que de alguma maneira nós estamos fazendo as coisas erradas e buscando a felicidade em algum lugar em que nós não a encontraremos. Pois bem, muitas vezes nós estamos realmente procurando a felicidade em um lugar em que ela não vai estar. Porque como nós vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. E como dizia o Cristo, o meu reino não é deste mundo. Para isso, então, que ele, na sua sapiência, na sua magnânimidade, na sua felicidade, na sua maneira de nos amparar, na sua maneira de nos acolher, e veio nos trazer a doce mensagem do Sermão da Montanha, onde nós ali vamos aprender, e ele nos diz muito claramente, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram, que sofrem, sejam por alguma razão, qualquer ela que seja, vão encontrar nas suas palavras, nas suas indicações, nas orientações do Evangelho, o consolo de que buscamos. Mas como é esse consolo? Como ele nos acolhe? Como ele nos alcança? O ato de consolar e a nossa consolação, ele não pode ficar restrito somente àquele momento em que nós somos amparados, acolhidos por alguém. Aquilo que a gente chama no bálsamo da emergência. O consolo, ele não acontece e não pode ficar restrito só àquele momento onde a dor é mais forte e nós vamos buscar algum tipo de amparo, algum tipo de auxílio. Consolar também representa o entendimento do conteúdo que alivia e dos elementos que promovam nós, os necessitados, para os trabalhos íntimos de reforma,
de mudanças, de realinhamento dos nossos valores. Então, o consolo, além daquele ato de acolhimento que muitas vezes nós precisamos no momento de dor suprema, também passa pelo nosso entendimento do que é a nossa verdadeira vida e do que passa conosco. Nos leva, nos conduz ao entendimento de que também, se necessitamos e buscamos a felicidade, temos que promovê-la dentro de nós e temos que promovê-la também para os que estão ao nosso lado, ao nosso derredor. Porque a felicidade somente para um, a busca da felicidade somente em nosso próprio interesse, é o sinal mais claro de que o egoísmo ainda toma conta dos nossos pensamentos e dos nossos valores. A felicidade que nós buscamos, ela deve estar sendo disponibilizada para todos que estão conosco, e não simplesmente para nós. Porque a felicidade única e exclusivamente para nós é um sinal de egoísmo. Então, neste momento, consolar não é só aquele bálsamo de emergência, mas também a conscientização de que nós podemos fazer algo em prós de nós mesmos. Porque este trabalho interno, essa reformulação, isso é o que assegura de forma definitiva a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso, então, que o Geraldo falava um pouco antes a respeito do conceito e do propósito do estudo sistematizado da doutrina espírita. Onde ela vem nos incluir, onde ela vem nos posicionar, nos colocar os seus valores, os seus princípios, de acordo com aquilo que nos foram trazidos pela espiritualidade superior, nos verdadeiros valores que conduzirão a nossa vida à verdadeira felicidade. Esse é o convite, então, que é feito a todos nós, a todos os instantes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, bem-aventurados somos todos nós que choramos, porque nós seremos consolados. Por que que isso passa? Por que que nós temos que chorar muitas vezes para que nós possamos despertar ou para que nós possamos nos movimentar em busca de alguma outra coisa além daquilo que nós entendemos como sendo a felicidade suprema? Onde está a causa e a justiça das aflições? Por que que nós sofremos? Por que que nós passamos pelas dificuldades que nós passamos? De acordo com o Livro dos Espíritos e também com as passagens que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nas instruções dos Espíritos do capítulo 5 do Evangelho, nós vamos entender que as causas atuais das aflições, elas são aquelas que são originadas nesta existência, porque nós temos as causas que são atuais, que são de agora, e são as causas que são de anteriores, de outras existências. Então, nas causas atuais, nós vemos que elas foram originadas nesta existência e normalmente resultados da inveja e do ciúme, ou do orgulho e do egoísmo. Alguma coisa que nós decidimos, alguma coisa que nós escolhemos, em que com o passar dos dias, meses, anos, nós vamos colhendo as consequências daquele ato. Quando, por exemplo, se nós estamos buscando a felicidade só para o nosso próprio proveito, só em nosso próprio benefício, num ato de egoísmo, com o passar dos anos nós possamos estar ficando abandonados pelos nossos amigos, por aqueles que nos rodeiam, porque as pessoas começam a perceber o quão egoísta nós somos. E aí então nós nos vimos em algum momento da nossa existência sozinhos, isolados, sem companhia. Então nós sofremos a dor, da solidão, porque em algum momento do passado nós fizemos escolhas que demonstraram o nosso egoísmo. Então é por isso que hoje nós estamos sozinhos. Esta é uma das causas. A outra das causas, por exemplo, pode ser a nossa circunferência um pouco mais larga, porque em algum momento da nossa existência nós decidimos que o chocolate seria o único alimento da nossa vida. E aí então a gente decide comer só chocolate o tempo todo e a gente engorda mais daquilo que precisava. Então é outra razão das causas dos sofrimentos causados pela vida atual. Nós fizemos escolhas erradas em algum momento e agora estamos sofrendo as consequências. Normalmente resultado da inveja e do ciúme e do orgulho ou do egoísmo. São coisas que nós causamos a nós mesmos. Em outros momentos, nós sofremos por causas anteriores à nossa existência, originadas em outras encarnações. Por atos que praticamos, por coisas que fizemos, por coisas que deixamos de fazer, e aí colhemos as consequências nesta existência.
E aqui nós poderíamos enumerá-las, milhares de causas, milhares de coisas, mas que não é o ponto principal da nossa situação. O ponto principal é que as nossas aflições, os nossos sofrimentos, são sempre causados pelas nossas próprias escolhas. Se eles não são causados pelas nossas próprias escolhas, os sofrimentos também podem ser, muitas vezes, desígnios de Deus. Então, você está me dizendo que Deus me põe para sofrer de propósito? Qual é o amor que esse pai pode ter por mim, me fazendo passar por dores e sofrimentos dessa maneira? Se nós, pais imperfeitos que somos na terra, avós perfeitos, deixa eu contar um segredinho para vocês. Pais imperfeitos se tornarão avós perfeitos. É da lei da vida. Não é, dona Ibis? Não é assim? Né? Todos os pais imperfeitos se tornam avós, pais imperfeitos se tornam avós perfeitos. É fantástico como essa transformação ocorre na nossa existência. Né? Como os nossos netos não veem problemas na gente, como eles veem que tudo que a gente faz é gostoso, eles não brigam com a gente, não ficam bravos, nada. É fantástico, uma coisa impressionante como essa transformação acontece. Só porque a gente mima eles o dia inteiro? Não, isso é outro detalhe, isso não vem ao caso agora. Mas nós passamos por esses sofrimentos em alguns momentos, em algumas oportunidades, porque Deus nos convida, Deus nos pede para passar por isso. Porque são as oportunidades que nós vamos ter de exercer os valores morais, de passarmos pela experiência, de termos a oportunidade de testarmos se aquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos aptos para isso. Era meu telefone sim, Geraldo. Não dá. Não dá. São as oportunidades que nós temos, que Deus nos dá, de provarmos o nosso valor nos atos morais. Porque como é que nós podemos entender isso? Onde está a justiça de Deus quando Ele nos dá esse desígnio? Vamos supor que nós passamos por uma situação que não tem nenhuma causa relacionada à ação da lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ou como muitas vezes a gente fala, da lei do karma. Não é uma situação que nós estamos vivendo porque nós causamos ou porque nós provocamos isso. É uma situação que simplesmente se apareceu na nossa vida. Eu costumo brincar que quando nós desencarnarmos, nós vamos todos para nosso lar, todos vocês, porque só a caridade de vocês estarem aqui numa sexta-feira, ponte de feriado, me escutando, é porque vocês são muito caridosos, vocês são muito bondosos, todos vocês vão direto para nosso lar, sem escala, inclusive a transferência daqui dos Estados Unidos para o Brasil é automática, já está inclusa na passagem de vocês, sem problema, não vai ter nenhum problema. Não, esse é o resultado do merecimento de vocês. Se vamos passar a viver em nosso lar, quando nós retornarmos à espiritualidade, pelas obras de André Luiz, pelos estudos que são feitos, nós aprendemos que quando a gente regressa à pátria espiritual, normalmente nós somos recebidos por pessoas que gostam de nós. Pessoas que já estão nos esperando com um lugar reservado nas suas moradias, nas suas habitações. Já há um trabalho nos esperando de acordo com as nossas aptidões, com as nossas habilidades, com o nosso merecimento. Nós vamos ser recebidos e tratados em hospitais, bem cuidados. Não vai aparecer a conta do hospital para nós. Nós vamos estar envolvidos com pessoas de quem gostamos, de quem nós nos harmonizamos e nos sentimos alinhados com estas pessoas. Vamos estar vivendo, então, teoricamente, naquilo que nós podíamos chamar de o paraíso ao nosso alcance. Que o nosso lar, vamos combinar, é aquilo que a gente poderia dizer como uma expressão do paraíso que nós poderíamos alcançar por agora. Se nós vamos viver num lugar harmônico como aquele, onde não há percalços, não há dor de cabeça, não há perturbações, não há disputas, aonde é que nós vamos provar a nós mesmos e poder vivenciar paciência, tolerância, caridade, desprendimento, autocontrole, amor? Não é em nosso lar, onde nós não temos problemas e nem perturbações. Nós vamos provar o nosso valor de paciência, se termos paciência, em situações que nos pedem paciência. Nós vamos provar que nós não somos egoístas e nem orgulhosos quando nós passamos situações que nos pedem a humildade em todos os aspectos.
Nós vamos poder provar que nós somos caridosos quando nós somos chamados a atender ou acolher algum necessitado que está ao nosso lado ou que passa à nossa frente. Então, estas são os sofrimentos, os percalços, as dores que nós passamos por desígnios divinos, como provas de que nós estamos prontos e preparados a nos elevarmos, porque entendemos e, principalmente, vivenciamos os valores morais que nós somos ensinados. A própria dinâmica da pedagogia divina nos convida ao exercício, à prática, à ação, à atividade dos valores. A nossa evolução, o nosso crescimento não está basado, não está calcado simplesmente no conhecimento que nós temos. Ela está principalmente na forma como nós aplicamos este conhecimento perante aqueles mais necessitados. Se nós não provocarmos, se nós não provarmos, se nós não executarmos os valores morais, não colocarmos isso em prática, nós não estaremos provando a nós mesmos que nós estamos capacitados. Então Deus muitas vezes nos coloca em situações, em condições de que nós possamos provar paciência, tolerância, humildade, benevolência, caridade, indulgência, todas essas coisas, né? Que nos digam as nossas esposas que têm que nos aturar todas as imperfeições, etc. Essas são aquelas que já têm passagem direta de primeira classe para nosso lar. Porque só para nos acolher, só para nos suportar já é um grande sacrifício que fazem. Certo, mulheres? A gente sabe que a gente dá trabalho, mas esta é o desígnio de Deus, a oportunidade divina que Deus deu para vocês, para suportarem a gente, cuidarem da gente, viu? Vocês são todas para nosso lar, quando desencarnarem, todas. Mas não pode reclamar, hein? Não pode ligar para a mãe e falar, mãe, eu não aguento mais esse marido que é um chato. Não pode. Por quê? Porque nós temos que aprender a encarar estes desafios, estas oportunidades, com a tolerância e com o conhecimento das provas que nós passamos. Porque muitas vezes nós podemos até não entender o que se passa conosco. Mas, se nós temos confiança na justiça divina, quem duvida ou desconfia da justiça das nossas aflições? Se nós passamos por alguma situação, nós podemos até não entendê-la, mas seguramente há uma causa, há uma razão de que nós não estamos vendo nesse momento. Muitas vezes, até pelo grau de evolução que nós vamos conseguindo, pelos estudos que nós vamos avançando, nós conseguimos entender esta ou aquela circunstância, ou essa ou aquela situação, como um reflexo daquilo que nós escolhemos no passado. Em alguns momentos, nós não entendemos por que eu passo por isso, porque, ó Deus, homem, por que eu? Né? Aquela história do Lip Hard. Não que eu tenha assistido isso, é que eu já ouvi falar muito desse desenho. Ó vida, ó azar. Não era assim? E a gente fica reclamando, etc. Nós não podemos até não entender o que se passa, mas seguramente tem uma razão. Porque não há uma folha que caia da árvore sem o conhecimento e a vontade de meu Pai. Se nós passamos por alguma circunstância agora e nós não a entendamos, é a oportunidade que o Pai está nos dando de que nós possamos praticar e honrar a nossa fé nele e nos seus desígnios. Porque não há erros nos planos de Deus. Nós podemos discordar, nós podemos achar que nós podíamos fazer diferente e melhor do que ele, mas me acreditem, não há erro nos planos de Deus. E daí vai a justiça das aflições e dos sofrimentos que nós passamos. Podemos não entender, isso eu concordo, mas não há erros nos seus desígnios. Tudo aquilo que nós passamos é resultado de um planejamento muito maior. Entendendo o que se passa hoje conosco, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 19, nos diz: procurai, pois, as consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa desses males no vosso passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra.
Muitas vezes a gente fica naquela situação, por que eu? Por que tudo comigo? Por que todas as coisas do mundo se passam comigo, na minha existência, no meu redor e assim por diante? Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Porque o Pai não coloca em nossos ombros uma carga maior daquilo que nós temos a capacidade de carregar. E se nós estamos passando por desafios que para a grande maioria de nós seria uma carga muito grande, regozijai-vos-nos, porque nós estamos prontos e preparados para enfrentar aquela caminhada. Se não estivéssemos, o Pai não a teria alinhado à nossa frente. Se nós não estamos prontos ainda a algum tipo de reparação, ou algum tipo de experiência que vai nos ajudar ao nosso crescimento, nós não teríamos sido expostos a esta experiência. Se nós a passamos, se nós a vivemos, é porque nós estamos preparados para isso. Quantas e quantas mães que nós conhecemos que recebem os seus filhos ainda com alguns problemas, com algumas deficiências, e nós vemos naquelas mães o papel, a abnegação na sua forma mais absoluta, mais perfeita, mais amorosa. Porque aquelas mães, aquelas almas, aqueles espíritos são os que estão prontos para receberem aquela incumbência e viverem com aquela incumbência. De levarem adiante, de compartilhar o seu amor universal, aquilo que cabe, que está além até da capacidade do seu coração, de desfrutar, de derramar esse amor por sobre outras criaturas também. Então, bem-aventurados sois aqueles que mais sofrem, porque estes são aqueles que estão preparados para as provas. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, as consolações dessas estão no nosso futuro. Porque se nós estamos passando por atribulações, sofrimentos e dores neste momento, é porque nós estamos preparados e estamos na hora exata de cumprirmos os nossos desígnios na justiça divina. A causa sempre está em nosso passado. Nós criamos uma expectativa falsa de que a felicidade eterna e uma vida sem problemas é possível. Pessoas imperfeitas vivendo num mundo imperfeito não podem ter uma vida perfeita. Inclusive, aquela história daqueles comerciais de margarina que a gente vê na televisão, aquilo deveria ser tudo denunciado para o CONAR, né? Porque aquilo é tudo propaganda enganosa. Aquelas comerciais que a gente via assim na televisão, né, daquelas pessoas, aquelas famílias sentadas numa mesa, tal, aqueles adolescentes sorrindo. Assim, gente, na boa. Adolescente, 7 da manhã, sorrindo em volta da mesa. Assim, quem viu? Se viu, tem foto, porque se não tem foto, eu não vou acreditar. Não. Nossa, não tem, não existe. Não existe, né? Aquelas famílias todas reunidas em volta da mesa, dando risada, o sol brilhando lá fora, você leva aquela paisagem linda, aquelas mesas fartas, todo mundo sorrindo e não sei o que, etc. Essa é a felicidade que os comerciais de margarina antigamente nos passavam. Essa imagem não existe. Essa imagem não existe. A perfeição absoluta nesse estado não existe. Porque espíritos imperfeitos, num mundo imperfeito, não dá para ter a vida perfeita. Nós estamos a caminho de, mas ainda não chegamos lá. Quando nós tomamos consciência de que a nossa vida, o percalço, o sofrimento e a dor fazem parte da nossa existência, nós passamos a entender então as nossas dores e os nossos sofrimentos como mais uma oportunidade do que um problema, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E aí, então, nós somos convidados a ter o entendimento do bem sofrer. O que é o bem sofrer? O bem sofrer, como diz no item 12 do capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio de cura. A dor, muitas vezes, quando ela nos visita,
Ela nos convida a avaliarmos o nosso corpo e principalmente os nossos procedimentos para saber o que está causando esta dor. E aí então nós procuramos um médico e o médico vai nos dar uma série de receitas, de tratamentos e essas coisas para que a gente possa curar, eliminar a causa daquela dor. Então nós encaramos os tratamentos médicos, os remédios, as modificações, as medicações, as mudanças de hábitos, de comportamento e de posturas, como os remédios que nos foram indicados para que nós possamos tratar das causas e eliminarmos a dor no nosso corpo físico. Não é assim? Quando temos algum desconforto, vamos no médico, ele vai nos pedir isso, aquilo, aquele exame, esse remédio, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, outro, e nós mudamos. Nós fazemos isso, na grande maioria das vezes, sem reclamar, porque nós sabemos que isto é o que vai nos trazer a cura para aquela dor. Quando nós passamos pelos sofrimentos que a vida nos dá, quando nós enfrentamos as dores que a vida nos coloca à nossa frente, se nós reclamarmos disso, nós não vamos estar contribuindo para o processo de autocura. Porque também dentro da medicina, quando nós reclamamos com relação aos remédios, aos procedimentos que nós estamos tratando, nós não vamos nos curar, porque nós não estamos nos dedicando como nós deveríamos. Então, quando nós vamos fazer algum tipo de cirurgia, por exemplo, a primeira coisa que os médicos nos recomendam é que nós possamos estar em condições físicas adequadas, num peso ideal e com um preparo físico adequado. Então, quando a gente está muitas vezes com excesso de peso, o médico diz, olha, antes de eu fazer a cirurgia, você tem que perder 5 quilos, 10 quilos, esse tipo de coisa, porque senão você corre risco na mesa, tem que baixar. Aí a gente vai, faz o regime, faz a alimentação, faz o exercício físico, se muda e se prepara para fazer para aquilo. Mas a gente não reclama. Porque a gente sabe que no final de todo aquele processo, daquele procedimento, nós vamos estar encontrando a cura para os nossos males físicos. Se a gente não reclama disso, por que nós estamos reclamando naquilo que o Pai, Deus, justiça divina, amor perfeito, Criador de tudo, por que nós estamos reclamando dos desígnios de Deus? E daí então é que vem o consolo através da resignação. No item 13, a gente encontra o seguinte: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma como as encara na vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como apenas uma brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Daí então nós temos o conceito desse bem sofrer, que nos traz a resignação. A resignação é quase que como se fosse uma aceitação total. É uma condição de estar submisso ao desejo e à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós sofremos por isso, por desígnios e vontade de Deus, ou por uma ação do destino. A resignação também é compreendida como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por parte de alguém, mesmo que o indivíduo resignado não concorde com essas coisas. Mas a resignação não quer dizer totalmente a aceitação, porque uma coisa é aquela história, né, do leap heart. Ó vida, ó azar, porque eu. E a gente simplesmente aceita as coisas como elas são. Existe uma frase, chamada a oração da sabedoria. Deus, dai-me força para mudar as coisas que eu posso. Paciência para aceitar aquelas que eu não posso mudar, mas acima de tudo, sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. A resignação não significa a aceitação total das coisas. Nós podemos estar resignados aceitando o fato de que nós passamos por uma experiência, de que naquele momento, com as ferramentas e com o conhecimento que eu tenho, eu não posso fazer muita coisa. Mas aquilo ainda me incomoda. Quais são as alternativas que eu tenho? Então, isso não impede que a gente busque outras saídas e outras soluções, mas nos pede que nós paremos com as reclamações e com as maldições. Porque isso não vai ajudar
no processo de entendimento do que se passa conosco. A resignação ainda nos convida a buscarmos alternativas. A resignação ainda nos coloca na posição de estarmos em controle da nossa existência. Porque quando for chegado o momento de nós sairmos daquela situação, se nós não tivermos feito nada até agora, quando a oportunidade aparece, nós não vamos estar preparados para ela. Então, muitas vezes, nós somos convidados a aceitarmos a situação de que nós temos, porque aquilo é a experiência que nós precisamos nos passar. Mas que nós também temos que estar nos preparando para quando a hora da nova oportunidade aparecer. Neste aspecto, a vida como imigrante nesse país representa muito isso. Porque muitas vezes nós somos trazidos para cá, a gente muitas vezes nem sabe bem como que a gente veio parar aqui. Não sei, de repente eu estava sonhando, quando eu acordei eu estava aqui. E aí quando eu acordei de um sonho, achei que era um sonho, não, é um pesadelo, porque a vida aqui mudou completamente diferente, e eu estou com dificuldades, e os meus documentos, e meu visto, e meu isso, e meu aquilo, isso eu não posso fazer agora, porque não tenho permissão, mas também não posso me acomodar, tenho que viver isso, tenho que aceitar aquilo, tenho que fazer aquilo outro, e a gente, às vezes, se acomoda com essa situação. Mas quando chega o momento de nós sairmos, se nós não prepararmos a nossa saída para isso, quando a oportunidade aparecer, nós não vamos estar prontos. Não importa o quanto nós estejamos amarrados, há sempre alguma coisa adicional que nós podemos fazer. A resignação bem vivida, ela vai nos levar também ao processo de resiliência. Que a resiliência é o processo que nós temos. A resiliência é interpretada como a capacidade da pessoa de lidar com os seus próprios problemas, ultrapassando obstáculos e adversidades que possam surgir. Então, a resiliência é o que vai nos dar a força para que possamos buscar as soluções de que nós precisamos. Não a reclamação, não a maldição, não a transferência de culpa e de responsabilidade para o irmão, para o pai, para o governo, para Deus, para o padre, para quem quer que seja. A responsabilidade da vida que nós temos, da forma como ela nos é apresentada, é em 100% das vezes nossa responsabilidade. Sejam como consequências das nossas escolhas do passado, sejam como as oportunidades que Deus nos colocou para que nós possamos provar o nosso crescimento e os nossos valores morais, sejam como os desafios que nos pedem para que nós possamos seguir adiante nas novas existências. Tudo isso faz parte do nosso sentimento. Tudo isso faz parte das nossas emoções, que tem que ser trabalhadas para que nós possamos buscar as saídas que nós temos. Mas uma das coisas mais importantes que nós podemos ter nesse conceito, nessa avaliação, é como nós encaramos estas situações. Porque muitas vezes, até como um mecanismo de proteção e de fuga, nós transferimos essas responsabilidades. Passamos por isso, não, porque é culpa disso, porque você escolheu aquilo, porque você fez aquilo, porque o meu irmão me disse aquilo, porque o meu pai me obrigou àquilo, porque o governo me fez isso, porque mudou aquela coisa, e a gente vai transferindo as responsabilidades. Quando nós vamos transferindo as responsabilidades, nós também vamos transferindo o poder de decisão das nossas vidas para outros. Então, se a culpa é do governo, eu tenho que esperar o governo fazer alguma coisa para resolver, não eu. Enquanto isso, eu fico ali sentado, esperando o governo acontecer e fazer aquelas coisas. E nós vamos ficar esperando o governo quanto tempo resolver um problema para nós? É que nem aquela história que se conta muito nessas palestras que a gente vê pelo YouTube, tem muita dessa, eu já ouvi essa história algumas vezes. Que nem aquela história daquele cachorrinho que vivia deitado na porta da casa do Chico lá em Uberaba. Vocês conhecem essa? Não, tinha um cachorro lá que vivia deitado na porta do Chico, aquele cachorro vivia gemendo. E passavam as pessoas, e o cachorro estava gemendo, e vinha a pessoa, e ia embora a pessoa, e o cachorro gemendo o dia inteiro na porta do Chico. Até que um deles lá se perguntou: Chico, esse cachorro aqui gemendo o dia inteiro, o que passa com esse cachorro? Eu falei: é que ele está deitado em cima do prego. Eu falei: mas por que ele não sai daí? Não, é porque não doeu o suficiente ainda.
Não doeu o suficiente ainda. Então ele está deitado em cima do prego até a hora que o prego realmente incomodar. Aí ele vai se mudar, aí ele vai se mexer. E nós ficamos transferindo essa responsabilidade para outras pessoas. Então muitas vezes a gente vai aprendendo, entre aspas, né, a suportar e a conviver com a dor, adiando um momento em que nós tenhamos que levantar e fazer as coisas por nós mesmos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As situações que nós vivemos, elas são frutos das nossas próprias escolhas. Não há injustiças nem erros nos planos divinos. Não existe aquela história da cegonha que vinha voando e ela deu um espirro e a gente caiu na casa errada. Não tem isso. Não tem isso. Nós caímos no lugar certo, na família certa, com as pessoas que nós escolhemos para isso. É muito comum, né? Fase de adolescente, quando começa a ficar muito rebelde. Eu não pedi para nascer. Pediu sim, 12 vezes. Você que não lembra. E aqui, comigo, eu sendo sua mãe e seu pai. Não me lembro nada disso. Pois é, mas é verdade. Pedimos para nascer nessa família, nessas circunstâncias, porque essas eram as circunstâncias que mais cabiam à nossa evolução e ao nosso crescimento. É que a gente esquece esse tipo de coisa. Isso nos é tirado da nossa capacidade de lembrança e de memória. Se a gente não consegue lembrar dessas coisas, lembremos unicamente do seguinte: não existem erros nos planos de Deus e a justiça divina nos alcança a todos, em todas as circunstâncias. Quando nós aprendermos a assumirmos as responsabilidades das coisas em que nós vivemos, nós retomamos o controle da nossa vida. Enquanto nós culpamos os outros, nós transferimos também a solução para os outros. Quando nós assumimos a responsabilidade, o destino volta a estar em nossas mãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso então nos traz para um novo paradoxo. Nós passamos a ter uma nova verdade, nós passamos a ter uma nova interpretação das coisas. O que é um paradoxo? Paradoxo é quando uma verdade absoluta é controlada, é confrontada por uma outra verdade. Então, muitas vezes a gente tem essa questão dos problemas, e brasileiro adora, né? Eu estou cheio de problemas, porque lá em casa tudo acontece comigo, só eu para resolver tudo. Dá aquela sensação de que a gente é importante, né? Que todo mundo vem até nós para a gente poder resolver as coisas, etc, etc. Olha o orgulho se manifestando, né? Olha o orgulho vindo à tona de novo. A gente até faz questão de que os problemas venham para nós para que a gente se sinta importante. Aí vive carregando pedras. A gente vive, inclusive, recolhendo lixo de que não é nosso. A gente passa assim pelos quartos das pessoas, recolhendo os lixos deles, para que a gente possa se sentir mais importante. Porque o nosso ego quer inflar, nosso ego quer dizer que nós estamos em controle de tudo, que nós sabemos de tudo e assim por diante. Quando nós passamos a encontrar ou ver a vida de um outro aspecto, no aspecto macro espiritual, dentro dos desígnios de Deus, dentro da justiça das aflições em que nós passamos a ver os problemas que nós temos de uma outra forma. Então, a gente pode dizer, eu tenho um problema, mas tem solução? Bom, se tem solução, não é mais um problema. Certo? É uma oportunidade. Mas a oportunidade nos obriga a sair da zona de conforto. Porque o problema passa a estar nas nossas mãos a solução. E não mais no governo. E não mais no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu chefe, no meu patrão, no meu vizinho, na minha esposa, em quem quer que seja. Se o problema tem solução, ele não é um problema. Né? Ele tem uma solução. Basta que nós vamos atrás dessa solução e nós a executemos. Aí, a outra circunstância que a gente tem é, eu tenho um problema. Tem solução? Não, não tem solução. Bom, se não tem solução, também não é problema. É fato. Ok? Não tem nada que a gente possa fazer com aquilo. Ah, meu carro quebrou, assim, de vez. Eu tenho que encostar ele no ferro velho. Eu tenho que dar lá, inclusive acho que eu tenho que pagar para alguém recolher aquilo, porque ninguém mais quer. O carro não anda, não se mexe, não faz mais nada. Tal. Tem solução? Não, então não tem. Qual é o problema?
A solução é ir lá, entregar isso para alguém e partir para outra, buscar outra alternativa. Não adianta a gente ficar reclamando, fazendo reza para que o carro volte a funcionar. Não vai funcionar. E às vezes, muitas vezes, a gente fica se punindo com esse sofrimento porque a gente não consegue deixar as coisas, a gente não abre mão daquilo. We can't let it go. Né? Nós criamos uma ligação, um attachment com as coisas tão fortes que a gente não consegue, tem dificuldade de abrir mão daquilo, daquela circunstância. Passou. Aquele carro cumpriu o seu papel na nossa vida, nos ajudou enquanto foi possível, agora não dá mais. É tempo de que a gente vá para outra situação, para outra circunstância. Né? Quem sabe já tem um outro carro mais novo, melhor até esperando para nós na esquina, mas como a gente está tão apegado com esse, a gente não consegue ver o outro. Isso se passa muito em circunstâncias, em situações, quando a gente perde emprego. A gente está infeliz, a gente está insatisfeito, a gente não gosta daquilo que a gente faz, não gosta do nosso chefe, não gosta da empresa, não gosta de tantas circunstâncias, mas não pede a conta. Não consegue tomar em suas próprias mãos a solução dos seus problemas. Aí, de repente, a gente perde o emprego. Quando a gente perde o emprego, aí nós vamos começar a procurar onde estavam as alternativas. Fazia 8 meses que tinha um emprego ali, um trabalho novo te esperando, naquilo que você gostaria de ver, aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que você sabe, que você gosta, que vai pagar melhor, que vai te fazer muito feliz, mas você não conseguia ver, porque você estava preso com aquilo que você tinha, insatisfeito. Por quê? Porque a gente cria uma ligação com aquelas coisas que nos deixam infelizes, mas a gente tem medo de abrir mão. Então, se você tem um problema e não tem solução, não tem o que fazer. É aceitar e partir para a próxima. É exatamente esse o ponto. Aceitação. Muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar as coisas como elas são. Nós continuamos lutando contra, batendo contra. E esse é o grande papel desse consolo que traz o Cristo. Porque a dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. Por que a dor é inevitável? Porque a dor é um mecanismo que se utiliza para mostrar para nós que alguma coisa está errada no nosso corpo físico, na nossa vivência moral. Nós temos as dores do corpo e nós temos as dores morais. Né? A humilhação, o sentimento de inferioridade e tantas outras coisas que podem se passar. Então a dor, ela nos provoca. A dor, ela nos instiga. A dor, ela é uma necessidade para nos mostrar que alguma coisa precisa ser mudada. Mas o sofrimento, isso é opcional. O sofrimento é quanto tempo eu vou demorar para entender que a dor é minha amiga. Deixar aquela situação ir e partir para alguma coisa nova. Nós temos uma outra circunstância na nossa existência. As dores que nós sofremos, muitas vezes, elas podem até nunca passar. Nunca passar. Pergunte para uma mãe que teve que deixar o seu filho para trás. Seja no Brasil, quando veio para cá, seja num hospital, seja num cemitério. Essa dor nunca vai passar para o coração de uma mãe. Mas se ela entende de que aquilo é um momento apenas de separação temporário, vem o consolo e vem o entendimento, o sofrimento passa. Porque o dor é a lembrança de que alguma coisa nós passamos e que aquilo não estava bem. Mas se nós continuamos vivenciando aquilo o tempo todo, então o sofrimento está sempre conosco. A dor é o mecanismo que nós precisamos para nos despertar. O sofrimento é a escolha que nós fazemos de como é que nós vamos viver aquela dor. São duas coisas absolutamente distintas. Mas para que a gente possa eliminar este sofrimento da nossa vida, nós temos que passar a entender e a viver de forma a eliminar os problemas da nossa existência. Então, como é que nós passamos a eliminar esses problemas e essas dificuldades? O primeiro ponto é entendendo o que se passa com a gente hoje. A causa e a justiça das aflições.
sofro, tenho esta situação e esta circunstância por uma causa que eu causei nesta existência, por consequência de uma vida passada, ou por alguma prova que Deus está me dando para que eu possa provar os meus valores e o conhecimento das leis morais que eu tenho. Nada do que a gente passa e vive não é feito sem o conhecimento e a aprovação de Deus. Se nós passamos por alguma coisa, é porque nós estamos prontos e preparados para aquilo. Quantas e quantas vezes a gente vê nos livros, tanto nos romances como até mesmo nas obras de André Luiz, você vê, por exemplo, no livro Ação e Reação, situações que vão ser ajustadas centenas, séculos, milênios depois de que se passaram. E no livro Ação e Reação, isso está muito claro. Tem diversas situações em que casos, causos, problemas, conflitos que foram criados numa existência, eles foram ajustados 500, 600, 1000 anos depois, porque era quando as pessoas estavam prontas a reviverem aquele problema e trabalharem e lidarem com ele. Se muitas vezes hoje eu tenho vergonha daquilo que eu pensava e fazia há 20, 30 anos atrás, eu não quero nem pensar o que eu fazia 2, 3 encarnações atrás. Deixa isso lá no passado, enterrado no esquecimento, porque talvez eu ficasse louco se eu pudesse lembrar. Porque nós não estamos preparados ainda emocionalmente para lidar com isso. Então, quando nós passamos por essas situações, é porque nós estamos preparados a trabalhar com isso. Então, a primeira coisa, eliminando os problemas da nossa vida, o que nós passamos não é problema. São os exercícios que nós temos de ajuste com a justiça divina e as oportunidades que nós temos de provarmos os nossos valores morais. A segunda é redefinir felicidades e expectativas. Porque nós criamos a expectativa da felicidade constante, permanente, andando de barco em Clearwater, num domingo ensolarado, sem problemas de trânsito, sem problema de família, com os nossos filhos adolescentes rindo ao nosso lado, aproveitando o momento, etc, etc, etc. Primeiro, para chegar em Clearwater já tem trânsito, já parte daí. Não vou nem falar do barco. O barco a gente pode alugar por um dia, etc. Para chegar em Clearwater já tem trânsito. Para chegar lá num horário bom, decente, você tem que sair daqui 7 horas da manhã. Né? Segundo aspecto, um dia de sol, domingo, ensolarado, sem nuvens, assim, no verão da Flórida, it's not gonna happen. Vai chover. Não tenham dúvidas disso. Filho adolescente com a gente rindo, contente o tempo todo, esse é outro desafio também que não vai acontecer. Então, ainda, tirando a cama às 7 horas da manhã, menos ainda. Então nós criamos essa expectativa da felicidade, aí as coisas não acontecem, a gente começa a culpar as outras pessoas, ou as outras situações, ou até mesmo Deus. Por quê? Porque quem criou a expectativa? Nós. Mas de coisas que a gente não controla. E nós esperamos que a felicidade aconteça em cima de coisas que nós não controlamos, depende dos outros. E nós criamos as expectativas em cima dos outros, que pensam diferente do que nós, têm outros valores. Mas a nossa felicidade está criada na expectativa que nós criamos em cima do que os outros têm que fazer. Não dá certo. Não dá certo. Porque nós não controlamos os outros. Cada um de nós somos entidades, espíritos, que somos exatamente o que somos hoje, baseados nas nossas experiências e vivências das últimas encarnações. Nós somos o resultado hoje de tudo aquilo que nós vivemos no passado. Cada um de nós, 25 bilhões de espíritos que estão circulando ao redor deste planeta, os 8 que estão encarnados e mais os 16 que estão desencarnados, todos nós, 25 bilhões de espíritos, somos absolutamente diferentes uns dos outros. Porque as nossas experiências são absolutamente diferentes. Então nós não podemos criar expectativas em cima de pessoas que são diferentes do que nós, que certamente vão agir diferente do que nós. E aí quando as expectativas não se cumprem, a gente fica frustrado, a gente fica chateado, e dizendo que eu não sou feliz porque o outro não fez aquilo, porque choveu, porque tinha trânsito, porque Deus, né, fez com que acontecesse isso ou aquilo, etc. Não funciona.
Nós só podemos criar expectativas em coisas que nós controlamos. Isto sim. Isto é nossa obrigação. Porque isso, inclusive, nos força a irmos atrás do nosso próprio sonho. Irmos atrás da nossa própria felicidade, porque essa nós controlamos, essa nós comandamos. Se nós vamos chegar lá ou não é outro aspecto, mas nós somos os únicos, entre aspas, que poderemos ser culpados ou, como se diz, a gente pode ser ou culpados ou cumprimentados pelo sucesso ou pelo fracasso. Porque isso está em nossas mãos. Então, a outra maneira de nós eliminarmos os problemas é nós redefinirmos o conceito de felicidade absoluta e as expectativas que nós criamos nos outros. Porque quando nós criamos expectativas nos outros, os outros não vão fazer aquilo que nós esperamos. E a gente acha que a gente tem um problema porque o outro não fez. Não, a gente tem um problema porque nós criamos uma expectativa que nós não controlamos. O terceiro aspecto é evitando os novos compromissos que nós tenhamos. E para que a gente possa evitar os nossos novos compromissos desagradáveis para o futuro, a forma como nós temos isso é aprendendo a viver como Jesus. Isso é uma outra palestra que já foi dada aqui anteriormente. Eventualmente a gente pode voltar ao assunto no futuro, mas para que nós possamos evitar os nossos compromissos, vivendo como Jesus. Humildade, caridade. Caridade sendo a benevolência, a indulgência e o perdão das nossas ofensas. Sobre isso, e é sobre este tópico, né, que o nosso estudo hoje se resume, é sobre o capítulo 5, item 23 do Evangelho, evitando os nossos compromissos para o futuro. Nesse tópico, Fenelon diz que o homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, ou seja, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma. E os prazeres da alma vão chegar para nós quando nós aprendermos a viver como Jesus. Para que nós possamos ter digamos assim, uma lição prática, alguma coisa que a gente possa levar para casa e que nós possamos tratar de comandar melhor os nossos desígnios, eu queria compartilhar com todos um conceito que eu particularmente acho muito bacana, porque ele é um conceito prático. Ele ajuda a viver a nossa vida de uma maneira prática. E esse conceito está no livro Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos é um livro escrito por um frei, um padre mexicano chamado Dom Miguel Ruiz. E nesses quatro compromissos ele traz 4 comportamentos e posturas que regem a nossa vida e regem as consequências de tudo aquilo que nós fazemos. Então, o primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. E ele diz o seguinte: fale com integridade. Diga apenas o que você sabe. Evite usar as suas palavras para falar contra si mesmo ou para fofocar sobre os outros. E use o poder das suas palavras na direção da verdade e do amor. O mal não é o que entra pela boca do homem. O mal é o que sai pela boca do homem. Já dizia um velho rabi, uns 2000 anos atrás, que passou por aqui. O segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. As expectativas que nós criamos em cima dos outros, a gente acha que os outros não as cumpriram porque eles não gostam da gente, porque eles queriam me prejudicar, porque eles não querem a minha felicidade e assim por diante. Então a gente tem a tendência de levar tudo o que acontece ao nosso redor para o lado pessoal. Assim, gente, na boa, 26 bilhões de espíritos nesta Terra apenas. Via Láctea, 200 bilhões de estrelas somente na Via Láctea. Mais não sei quantas galáxias esparramadas por esse universo inteiro. E a gente acha que tudo que acontece, it's about me? Really?
está na hora da gente rever o quão importante a gente acha que nós somos. Nada do que os outros fazem é por sua causa. Nada. O que as pessoas dizem e fazem é uma projeção das suas próprias realidades, das suas próprias necessidades, dos seus sonhos. É aquela história, sim, a minha cunhada marcou o aniversário do meu sobrinho justo no dia em que eu tinha este compromisso. Mas ela sabia disso, ela fez de propósito. Mal sabe a gente que aquele era o único dia que o salão que ela alugou tinha disponível, não tinha outro. E a festa é dela, e ela vai fazer aquilo que ela acha que é importante para o filho dela, e ela quer fazer naquele salão. E a gente acha que não, que ela marcou de propósito, só para que a gente já tinha alguma outra coisa, e ela já sabia. E a gente começa, né, a criar as expectativas, achar que as pessoas fazem as coisas por nossa causa, muito longe disso. Quando você está imune às opiniões e ações dos outros, você não se torna uma vítima das necessidades de sofrimento. Minha cunhada fez aquilo, isso é um problema dela. Ela deve ter as razões dela. A mim me convém ou não convém estar presente. Isso é o máximo que a gente pode trabalhar. Agora, entrar em briga, e fofoca, e não, porque você fez de propósito, e não sei o quê, porque você não gosta de mim, você nunca gostou, porque lá em 1935, aí a gente começa, em brigas de família, a gente começa a tirar a memória que não funciona do que a gente não lembra que a gente tomou no café da manhã, em briga de família, é impressionante como a memória é reativa. Os nossos hormônios, sei lá, devem fazer uma limpeza no nosso cérebro, reconecta todos os sensores, a gente lembra de tudo, uma coisa impressionante. Nossa... Minha mulher, inclusive, ela tem a capacidade de lembrar coisas assim da época que a gente namorava. Como é que você lembra disso? Eu falo, porque eu nunca esqueci. É impressionante o que as coisas acontecem. Impressionante a capacidade. O outro compromisso, não faça suposições. Encontre a coragem para perguntar e expressar o que realmente quer. Comunique-se com os outros tão claramente quanto puder, de modo a evitar a falta de entendimento. Com somente esse acordo, você pode transformar completamente a sua vida. É a mesma história da cunhada que marcou a festa. A gente está assumindo que ela fez aquilo de propósito contra nós. A gente nem perguntou. Fulana, por que você marcou nesse dia? Você sabia que eu tinha esse compromisso? Ela pode dizer para você, porque eu não gosto de você e não quero você na minha festa. Ótimo, mas aí você tem certeza, não é uma assumption. Certo? Mas aí você sabe com quem está lidando, você sabe como você tem que se portar e etc. Mas a gente não, a gente já assume que as pessoas fizeram alguma coisa que não atenderam a nossa expectativa, porque as pessoas querem nos provocar, querem nos espizinhar. Não faça suposições. E sempre, sempre faça o seu melhor. Sempre. O seu melhor sempre pode mudar. Momento após momento. O meu melhor hoje é diferente do que era ontem. Porque ontem, supostamente, né, graças a Deus, se Deus quiser, eu sou melhor do que eu era ontem. Então, o meu melhor hoje tem que ser melhor do que eu era ontem. Então, faça sempre o seu melhor, no seu momento, na sua força, na sua capacidade. Em qualquer situação, simplesmente faça o seu melhor. E você vai evitar o sentimento de culpa, a autopunição e o arrependimento. Então, estes são passos práticos para que nós possamos tomar controle da nossa felicidade de novo, sem provocar novos compromissos para o futuro. Quando nós assumimos esses 4 compromissos, esses 4 passos na nossa vida, nós vamos evitar muitos compromissos e muitos dissabores para frente. Porque nós passamos a tomar controle e conhecimento da nossa jornada. Mas, se em caso de dúvida, em algum momento nós nos perdermos, se em algum momento nós não sabermos o que nós estávamos fazendo, o que nós vamos fazer, há sempre aquela pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? E nesse momento é a hora da conexão, é a hora do sublime, é a hora do divino. Onde nós nos entregamos e nos colocamos à mão ou nas mãos do Pai para dizer-te: Senhor, iluminai os meus pensamentos e acalmai o meu coração.
Guiai-me meus passos nessas estradas pedregosas que tu nos colocaste, porque tu sabes melhor do que nós, do que é o melhor para nós. Guiai-me e conduzi-me nesses caminhos pedregosos, para que possa chegar ao final da jornada exatamente aonde você quer que eu esteja, para que eu possa florescer exatamente onde tu me colocastes. Senhor da vida, em tuas mãos e em tua vontade, eu coloco o meu destino, porque confio em vós e sei que a fé que eu tenho e demonstro em ti neste instante é o que vai me guiar pelos melhores caminhos que a minha vida pode me levar. Na hora da dor, na hora do desespero, na hora em que nós não sabemos o que fazer, nos coloquemos na mão do Pai, porque Ele sabe melhor do que nós o que é o melhor para nós. E nesse gesto de humildade e de entrega, nós pedimos ao Pai e ao seu Filho maior, que venha e nos abençoe a todos nesta noite e em todas as outras da nossa jornada, para que nós possamos chegar nela, ao final dela, muito melhor do que quando nós chegamos. Muito obrigado.